Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo? Estamos chegando com o nosso ponto de vista aqui na TV Câmara Campinas. No programa de hoje nós vamos falar sobre a relação dos pais superprotetores e como isso impacta na vida dos filhos. Para conversar com a gente, nós convidamos a psicóloga Amana Assunção. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Rúbia. Esse tema é fundamental para a nossa sociedade. Maravilha. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. A gente já começa perguntando, doutora, o que a psicologia diz sobre pais superprotetores, o que se caracteriza e de onde vem essa superproteção dos pais? Certo. A gente tem um desenvolvimento ao longo da história que a forma de educar se transformou. Por um período foi muito estimulado o cuidado para diminuir a mortalidade infantil. Então, a gente já teve outros períodos que esse cuidado, essa proteção com o bebê, com a criança, foram menores, né? O que acontece é que ao longo do tempo, com a mudança da sociedade, com a responsabilidade dos pais, esse cuidado acaba se tornando uma superproteção. E a superproteção, ela limita a autonomia e o desenvolvimento, né? Então, ela começa a assumir características prejudiciais. Muito bem. E quais as consequências, então, dessa superproteção dos pais na vida do filho? Uma criança superprotegida, ela vai ter mais dificuldade de desenvolver autonomia nas suas decisões, nas suas escolhas, em desenvolver habilidades. Isso pode culminar em insegurança, ansiedade, baixa tolerância à frustração, dependência excessiva. É o que algumas vezes falam, mas eles não estão, essa geração não está amadurecendo, é uma geração tão infantilizada. Talvez isso seja uma consequência da hiperproteção. Muito bem, olha só, gente, esses dados, tá, doutora? Vamos lá. Homens que tiveram uma relação de superproteção com o pai, com perda de autonomia durante a infância e adolescência, apresentaram aí um risco de 12% maior de morrer antes dos 80 anos do que aqueles que não tinham um pai controlador. Entre as mulheres, o risco ainda maior, aquelas que relatam ter um pai autoritário, superprotetor, apresentam aí risco de 22% maior de morrer antes dos 80 anos. Isso é o que revelou uma pesquisa feita com quase 1.000 idosos britânicos no âmbito do estudo de saúde da Inglaterra. Qual o seu ponto de vista sobre esses dados? Muito interessante esses dados. Seria interessante saber um pouco mais do que influenciou nessa mortalidade mais alta. Mas assim, perante outros estudos, o que a gente pode imaginar é que se uma pessoa não desenvolveu a habilidade de solucionar problemas, de socializar, como eu disse antes, né? É mais ansioso, não tem tolerância à frustração, é mais dependente, ele desenvolveu menos recursos internos para se cuidar e tomar decisões de autoproteção e se responsabilizar por si. Esse cuidado foi delegado a outro, né? A algo externo. Porque vamos lá, se a gente pensar, a função da educação é cuidar, mas é desenvolver o indivíduo para viver em sociedade. Né? Então a gente lava a mão de uma criança até ela ter uma ideia, uma idade, um tônus muscular que ela consiga lavar sozinha. Você, como mãe, não vai estar lavando as mãos de uma criança de 12 anos e enxugando a mão de uma criança, de um adolescente de 12 anos, Perfeito. né? Então, é mais ou menos esse o parâmetro. O cuidado, ele tem que entender qual é a possibilidade, naquele momento, da criança ou do adolescente e estimular que isso vá se desenvolvendo para que ele tenha autonomia e possa fazer por si só. A superproteção não quer que ele faça por si só. A ideia do pai é que ele precisa sempre cuidar, proteger e prover tudo que o filho precisa. E aí, como é que sai do ninho? Como é que enfrenta o mundo? Então, doutora, no seu ponto de vista, essa superproteção, né, essa ideia de o pai entender que o filho, ele necessita de estar sempre protegido, não tem um pouco a ver com a vivência que esse pai teve quando era criança, ou o que ele viu, o que ele conviveu, o que ele absorveu, para ele poder estar trazendo para a vida adulta essa situação de superproteção com o filho?
É um dos fatores que influencia, Rúbia, porque a gente tem um movimento sociocultural também. Então, a gente tem uma geração inteira, atualmente, que tende a ser mais superprotetor. Então, a gente tem um movimento geral da sociedade que caminha por esse lado. Mas, com certeza, tem um aspecto individual. Por exemplo, uma criança que foi muito negligenciada, que se sentiu descuidada, se sentiu sozinha nas suas dores, a tendência é que na vida adulta ou vai tentar compensar isso, protegendo demais, ou pode reproduzir também e ser negligente, que aí rompe a tendência, que aí é a reprodução que a gente fala da transgeracionalidade. Não aprendi a ser cuidado, não sei como cuidar. Muito bem. Ambos os excessos podem fazer mal. Perfeito. Tem uma situação que é de conhecimento aí de todos, né? Eu vou citar a situação da Larissa Manoela, uma atriz mirim, hoje já é uma mulher casada, mas ela iniciou na televisão criança, né? Ela fazia personagens de novelas infantis e então, por esse motivo, ela teve a superproteção dos pais. Só que quando ela estava criança, né? Mas ela cresceu. Mas com ela crescendo aí com 18, 20 anos, essa superproteção continuou até que deu um boom e foi para as redes, foi notícia em todos os canais de televisão que a relação da Larissa Manoela, essa atriz, com os pais, ela se rompeu. E quando essa relação se rompeu, aí houve aí burburinhos, conversas, inclusive essa atriz, né, chegou a relatar a situação de que ela já em idade adulta, né, ela foi à praia e ela sentiu vontade de comer um milho e ela teve que pedir o dinheiro e a autorização para os pais para poder comer um milho na praia. Então, eu queria saber o seu ponto de vista sobre essa situação da Larissa Manoela, que em muitos canais foi até citado como uma superproteção. Pode ser visto dessa forma. Eu não sei qual é a intenção desses pais, não conheço a história mais a fundo, né? Porque a gente sabe que os laços, não é porque os laços sanguíneos existem que o afeto existe. Então, algumas famílias são quebradas e podem ser mal intencionadas nisso. Porque quando a gente está falando de uma superproteção, de um supercontrole, há uma intenção de fazer o bem, embora esse bem não seja efetivo, né? Mas a intenção inicial é fazer o bem. Com relação à família da Larissa, eu não sei se realmente a intenção era fazer o bem, porque aí tem toda uma questão dos bens dela sendo confiscados, tudo, que é um caso mais complexo. Mas se a gente for olhar para o lado de uma superproteção, toda criança exposta à mídia se torna muito mais vulnerável ao mundo e precisa de características diferentes de cuidado, né? Como vai ser exposta, ela chama mais atenção, com certeza está mais suscetível a roubos, a golpes e coisas assim. Mas você limitar o dinheiro de comprar um milho, aí você entende que é excessivo. Ela não poder sair com 15 mil na bolsa, num carro de luxo, sozinha, porque pode ser assaltada, é uma pessoa facilmente reconhecida, é uma coisa. Agora, você não ter o mínimo de autonomia para poder fazer as suas escolhas, é exagero e com certeza vai ter consequências como existiram, né? É importante a gente debater esse assunto porque às vezes nós pais, eu sou mãe, a minha filha hoje já é uma mulher, né? E eu me peguei pensando sobre o nosso assunto quando estava estudando, né? Para a gente poder fazer o roteiro do programa e eu me vi em algum momento sendo super protetora, né? Exemplos, eu acho que é do cotidiano da nossa vida, que às vezes a gente nem percebe, você que está em casa, né, às vezes nem se dá conta que você está super protegendo seu filho e isso vai trazer consequências para a vida dele, né, para a vida adulta. Um exemplo, você ensina o seu filho a atravessar a rua, né? Então, vamos lá, sinal verde, né? Você pode ir, sinal vermelho você tem que parar, no sinal amarelo você fica em alerta, e aí tem a faixa de pedestre. E aí, beleza, você ensinou, foi com a criança lá 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E na hora de soltar essa criança para fazer o que você ensinou ela a fazer, aí surge o medo, né? E aí, o que é isso? É a superproteção?
O que a gente deve fazer nessa situação, na sua visão como psicóloga? Tá. O medo pode ser real, né? Porque você ainda não sabe como ele agirá sozinho. A gente tem medo do novo e do diferente e tem essa apreensão de será que ele vai corresponder ao que eu ensinei? Então, a orientação é tanto quanto possível que isso seja gradativo. Então, que seja num bairro com pouco movimento, que você possa estar perto observando, que ele comece aí num mercadinho do bairro sozinho, depois num amiguinho. Essa autonomia, quando ela vai acontecendo de forma gradativa, você vai desenvolvendo a confiança de que ele está ouvindo as suas orientações e é capaz de cumprir essas orientações e chegar em casa com segurança. Certo. Olha só, eu vou citar uma situação aqui, é o número 5, Rodrigo, que aconteceu nos Estados Unidos. É uma jornalista, a brigada é a Lenore Skenazy. Ela é uma jornalista americana, ela tem um reality show para convencer os pais superprotetores a dar espaço aos filhos. Em um certo momento, ela permitiu que o seu filho, gente, olha só, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? De 9 anos, ele andasse sozinho de metrô. Foi em Nova York. E aí ela escreveu um artigo a respeito no jornal The New York Sun. O menino estava munido, olha só, de cartão de metrô, um mapa e $20 para emergências. Mas essa mãe já tinha ensinado ele como se comportar nas estações de metrô, tá? Segundo a mãe, ele fez todo o roteiro e chegou bem em casa e super feliz com a independência que ele teve ali no momento, né? Porém, essa jornalista, ela foi alvo de duras críticas, foi denunciada por suposta negligência e apelidada de, aspas, pior mãe do mundo. Uma mãe, né, que é lá também de Nova York, ela avaliando a situação, ela perguntou: como você se sentiria se seu filho não tivesse conseguido voltar para casa? A jornalista respondeu: eu teria ficado devastada, mas isso provaria que nenhuma mãe deve deixar seu filho andar sozinho de metrô? E aí essa conversa, essa situação, né, esse artigo até que ela publicou no jornal, deu muito burburinho, muita gente contra, muita gente a favor, né, pela situação que ela expôs à criança. Então, referente a essa história que aconteceu em Nova York, eu queria trazer para cá e eu queria que você colocasse para a gente o seu ponto de vista como psicóloga referente a essa situação e sobre os cuidados, né, que a gente deve ter e para esse cuidado não se tornar algo que vai fazer mal ao nosso filho. E se realmente uma criança foi exposta assim, ela entende que essa exposição traz para ela autonomia? Eu acho que tem algumas coisas, penso que tem algumas coisas a serem consideradas nessa situação. Vamos lá. Como você disse, ela preparou a criança antes. Eu não sei se essa região é mais segura do que no Brasil. Você pensar em colocar uma criança de 9 anos no metrô de São Paulo sozinha. Uau! O risco não é só da criança saber entrar ou sair de um metrô. Sim. Mas de violência, de sequestro, de outras coisas ao redor. De um metrô superlotado, dela, né? São outras formas de pensar. Então, eu não sei o que a fez se sentir segura de que ele seria capaz de fazer isso. Não sei qual o trajeto, qual a distância, se ela sabia, por exemplo, que a partir de um determinado ponto o tempo estaria fora do previsto e ela poderia procurá-lo em algum local. Não sei quais as medidas ela pode ter tomado para considerar, né, que isso foi seguro. Porque realmente pensar numa criança de 9 anos sem um celular para pedir socorro, porque você disse que ele tinha um mapa, $20 e o cartão do metrô. E saber ir voltar, o ponto, né, tipo, de saída e de chegada. Então, parece inseguro, né? A gente pensando no nosso contexto cultural aqui, eu ficaria insegura. Ela pode ter orientado ele a como pedir informação para profissionais uniformizados, coisa do tipo, pode ser um trajeto curto, que ela conhecia começo, meio e fim, mas ainda assim parece um pouco inseguro, a não ser que tenham outras informações de como ela planejou isso que a gente desconheça. Entendi. Porque, como eu disse, a gente fornece a autonomia de acordo
com a idade e a capacidade de resolução. Isso é diferente, vamos pensar aí em superproteção, isso é diferente de pais de adolescentes jovens de 18, 19 anos que nunca deixou pegar um ônibus. Por exemplo, eu já vi família que eu trabalhava, as duas irmãs iam para onde eu trabalhava, né? Não eram as duas comigo, e elas não gostavam de ficar esperando. Então a mãe levava uma de carro, voltava para casa, depois trazia outra e buscava outra, porque uma não queria ficar na recepção 1 hora esperando e não podia se deslocar com ônibus. Então, entende a diferença da superproteção? Jovens de 18, 19 anos já conseguem se resolver com isso. Exato. Né? E aí, na hora, sei lá, que for para uma faculdade, que precisa tomar uma atitude, falar com o professor, resolver alguma coisa, não desenvolveu. Porque cada vez que você precisa resolver um problema, você desenvolve áreas do seu cérebro para trabalhar essa resolução. Que é o que a gente está falando, que a superproteção limita esse desenvolvimento. Né? Então, ali a adolescente está no metrô, o metrô está lotado, ela vai ter que decidir se ela espera, qual que é o melhor horário, se tem uma outra linha, se ela consegue perguntar para alguém se tem algum lugar dentro do metrô que ela consegue ficar mais protegida para não ser tão amassadinha quando estiver muito lotado. Tudo isso ela está desenvolvendo a habilidade de se proteger e de resolver os problemas que surgem no dia a dia. Correto. E doutora, qual é a melhor idade para a gente começar a aplicar aí o senso de autonomia na criança? Desde que ela nasce. Uau, muito bem. Pode explicar pra gente? Vamos lá. Porque são pequenas autonomias, né? Então, por exemplo, ela poder segurar um brinquedo e não se asfixiar, ela poder... Eu estava pensando num exemplo uma vez que eu vi uma criança, ela já era bem grandinha e ela estava no carrinho de bebê e a avó dando uma madeira na boca dela e eu vi que ela já tinha total musculatura, tudo para poder segurar. Eu falei, pedi para a avó, falei, você me dá licença? Aí eu apoiei a mamadeira para não soltar de uma vez, botei a mãozinha dela e fui tirando a minha mão gradativamente para ver se ela conseguia sustentar. Ela sustentou perfeitamente, ficou segurando a mamadeirinha. Nossa, olha aí a avó olhou, desesperou, tirou a mão da menina e continuou segurando. Brincadeira. Então, a necessidade era dela de querer se sentir importante, sim. Cuidar e não deixar desenvolver. Então, por isso que eu digo, são pequenos passos de autonomia. A autonomia não vem de uma vez, né? Ela não vai vir com atravessar a rua e não vai ser igual para todos. Porque os indivíduos têm responsabilidades diferentes. Então, às vezes você pode ter 3 filhos e um você vai confiar de dar autonomia mais cedo para fazer as coisas. Em outro você vai ficar mais receosa, vai precisar ter outras medidas para ter segurança de que ele consegue resolver esses problemas. Mas é ter um olhar para a educação que acompanhe isso. E o pai e a mãe que, de repente, sabe, entende na necessidade de estar inserindo essa autonomia, né, aos poucos na vida do filho, mas que por um motivo ou outro, igual a gente falou no início do programa, né, pode ser até por traumas vividos quando eles eram crianças, ou outro motivo que a gente não sabe, mas eles insistem em estar super protegendo. Esses pais, eles precisam de um certo estudo, de um certo tratamento? Como que a gente pode fazer com que o pai entenda que, sim, ele precisa ir liberando o filho, né? Deixando o filho caminhar com as próprias pernas? Porque o seu ponto de vista sobre essa frase, nós criamos filho para o mundo, é isso mesmo? Sim. É assim mesmo? É, ele precisa saber se deslocar no mundo, sobreviver. Tá aí os dados que você trouxe da maior mortalidade em pessoas que foram super protegidas, porque elas não desenvolveram essas habilidades de se cuidar, de se protegerem no mundo e resolverem as suas questões, né? Então... Os pais, como é o trabalhar dos pais para que a gente possa resolver essa situação da superproteção? Sim, para os pais que se identificam com o que a gente está falando aqui, existem alguns caminhos. Primeiro, buscar cada vez mais informação, clarear, né? O que pensa, porque assim, eu digo, a gente nesse mundo estuda para tudo.
Ah, você vai fazer qualquer trabalho, se você vai fazer um jardim, você precisa estudar a melhor forma de cortar a grama, que planta que vai boa com qual, que praga que dá. Educação a gente acha que é só reproduzir. Eu fui criada assim, deu certo, põe no mundo e todo mundo fica naquilo que aprendeu ou no que considera. E é possível estudar e planejar a forma de se educar. Lógico que ela precisa ser adaptada para cada realidade, mas existem princípios básicos do desenvolvimento humano que podem nortear as suas escolhas na forma de construir essa educação. Isso é um passo. Outro passo, nem tudo é racional e consciente. Então, quando a gente fala de um trauma ou de um jeito de educar, aí entra a psicoterapia. Por quê? Do que eu já vi de pais, a gente tende a reproduzir o aprendido numa situação de estresse. Então, vamos dizer aí, uma mãe que apanhava quando era pequena e não quer bater no seu filho. Sim. Ela tem a escolha racional, ela estudou sobre isso, a decisão dela é de que ela não vai bater e não vai gritar. Que ela vai ter uma educação mais positiva, mais saudável. Quando ela entra no alto pico de estresse, que ela pode baixar a consciência, a tendência é estourar e ir para o que foi aprendido e automático. Então ela está lá com privação de sono há um tempão, não aguenta mais, a criança gritando na orelha dela, ela vai pá, pá. Uau. E aí o coração sangra, porque ela sabe que ela não quer fazer isso. Ela sabe as consequências disso para a criança porque ela mesma viveu isso. Aí ela tem que levar isso para a terapia, curar suas próprias dores e para diminuir o risco dessa repetição. Algo muito complexo que precisa ser estudado diariamente, né? Isso. Estudado e tratado também. Isso. Pensar a educação de uma criança não é pegar um livro e ler e achar que você vai reproduzir esse livro, porque surgem demandas o tempo todo e você tem que ir tateando, né? Eu falo que é um estar presente, é uma sensibilidade em reconhecer as necessidades de cuidado e de autonomia dessa criança. É o caminho entre não ser negligente e não controlar excessivamente. É sobre esse equilíbrio que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai tomar uma aguinha. Quero convidar você para continuar com a gente. Nós estamos aqui no Ponto de Vista falando sobre pais superprotetores com a nossa psicóloga Amana Assunção. E daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, a gente vai falar sobre esse equilíbrio que nós pais, né, deveremos ter para a educação dos nossos filhos e também para que eles tenham autonomia. Daqui a pouquinho a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas, recebendo aqui nos estúdios a psicóloga Amana Assunção. Nós estamos falando sobre pais superprotetores. Daqui a pouquinho a gente fala então sobre o equilíbrio dessa superproteção, porque agora nós vamos esmiuçar aquela situação de traços narcisistas e a superproteção. Doutora, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente a conexão, né, dessas duas situações. Certo. Vamos lá. A gente fala da importância do elogio na construção da autoestima da criança e do adolescente. Mas em alguns momentos, nesse caso de superproteção, há uma idolatração da criança ou do adolescente. Então são aqueles pais, assim, a criança contou uma mentira na escola. Imagina, é o coleguinha que está inventando. A minha criança jamais faria isso. Então, esse excesso, você é incrível, você é o melhor, ninguém se equipara. Ela não consegue olhar para os defeitos e protege e encobre todas as falhas. E isso cria uma falsa ideia de si mesmo e uma falsa ideia do mundo. Talvez essa impressão de que todos estejam a serviço dele, né? Ou dela. Sim. Aí aquela pessoa que não sabe ouvir um não,
é aquela pessoa, na verdade ela pode ter uma grande fragilidade ali por trás disso, porque ela precisa dessa afirmação para se sentir bem, né? Não é uma autoestima verdadeira, é uma autoestima alimentada pelo egocentrismo, de eu sou o centro do mundo e eu só vou me sentir bem se eu continuar sendo o centro desse mundo. E a criança que tem essa criação, qual é o resultado do adulto? O resultado do adulto pode ser as pessoas pouco empáticas com os sentimentos dos outros, pouco aptas a olharem para si mesmo e reconhecerem suas falhas e necessidade de melhoria, de desenvolvimento, que a gente está em construção uma vida inteira. Perfeito. Né? Pode se transformar aí em pontos mais excessivos numa pessoa manipuladora, cruel, que tem uma necessidade de ser idolatrado o tempo inteiro. Então são aquelas pessoas que provavelmente vão procurar outras pessoas mais frágeis, mais inseguras, para se sentirem endeusadas. Aí pode até chegar aí no que a gente fala do diagnóstico do narcisista, né? A gente está falando aqui de traços, porque o narcisista é um diagnóstico. Então traços narcísicos todos nós temos, mas podem ser salientados por essa criação muito de idolatria da criança. E agora, né? Como manter o equilíbrio? A gente já viu que a gente precisa fazer com que a criança ela tenha autonomia. Eu te perguntei a partir de que momento e você me respondeu que a partir de que o bebê nasce. E isso é perfeito, porque o simples fato que para a gente que legal, vai segurar a mamadeira, para a criança já é autonomia, né? No momento que está desfraldando, poxa, ela tem autonomia, ela pode ir ao banheiro o momento que ela sentir vontade. Então, é a autonomia. Só que daí, da autonomia para essa questão da superproteção e aí até do transtorno, dos traços narcisistas que a gente pode acabar despertando nessa criança. Como é que o pai e a mãe faz para poder manter esse equilíbrio, né? Porque você precisa dar autonomia, oferecer para ele essa autonomia, mas também você precisa continuar dando a proteção, porque a criança é criança e ela precisa ser protegida. Claro. E aí, como fazer, doutora? Quem dera tivesse uma fórmula mágica, Ruby, a gente diminuiria demais os problemas do mundo. Impressionante, tanto para os pais quanto para os seres filhos. Humanos em desenvolvimento, para os futuros adultos, né? Porque vão dar continuidade. Então, assim, a gente não consegue trazer uma fórmula mágica. Como eu terminei o outro bloco dizendo, eu acho que é estudo, informação, talvez um processo terapêutico e um estar presente e ter a sensibilidade de olhar para as reações. Por exemplo, tem um vídeo na internet, tem alguns, na verdade, dos pais colocando alguns desafios para as crianças nessa ideia de desenvolver a habilidade. Então, tem um que a mãe coloca várias fitas numa porta, aí um para e fica chorando, chega o irmãozinho gêmeo, começa a puxar as fitas e passa o outro irmão, que é isso que eu disse. Sim. Embora da mesma idade, eles estão se desenvolvendo de maneiras diferentes. Então, cada um ali vai ter um olhar dos pais diferentes. E aí, por sua vez, tem uma outra cena que o pai coloca essas fitas numa ponte e a criança não consegue tirar, o pai continua caminhando e não volta atrás, como diz, se vira, que você tem. Só que era uma criança desse tamanhozinho. E a criança começa a chorar. Aí isso é negligência. Por quê? Essa criança vai se sentir sozinha. Ela vai sentir que se ela não resolver, o pai vai embora e não está preocupado com ela. Então, entende como não dá assim, não é a gente dizer ponha fitas e estimule seu filho a atravessar. Como ele está atravessando, como ele se sentiu. Talvez você precise voltar e olhar para ele e falar, filho, tenta aqui. Ou ele ficou muito ansioso, você vai sentar e ensinar ele a controlar as emoções. Tá tudo bem, papai tá aqui com você ou a mamãe. Vamos respirar um pouquinho e a gente pensa em como tirar essas fitas. Né? Então, a criança fala com o corpo, com o olhar, com o comportamento. Você precisa estar atento a isso e desenvolver essa empatia de tentar entender o que é melhor para aquela criança. E assim, a gente não vai acertar sempre, a gente não acerta sempre com nada, mas é um desejo de.
Certo. E agora a criação, né, dessa nova era, a gente pode, se é que a gente pode dizer assim, né, vem a tecnologia, bem exposta, deixa a criança bem exposta aí ao perigo, né? Você concorda que em vez de tranquilizar os pais, a tecnologia ela tem o poder de deixar os pais mais ansiosos? Exemplo, se você consegue chegar onde o seu filho, checar, aliás, onde seu filho está o tempo todo, você começa a achar que é perigoso, você não ter mais o controle do mapa ali que desenha para você onde o seu filho está, né? Então, a tecnologia, até que ponto ela traz aí a sensação de segurança para os pais e essa questão de autonomia para os filhos? Tá. Bom, vamos lá. Eu vou começar a falar o que eu pensei aqui. Se você quiser algo mais, você me avisa. Vamos lá. A internet, ela é um grande desafio atual. Acho que você sabe também, a gente está com um processo agora de tirar os celulares das salas de aula. Exato, muito bom. Tem muitos estudos saindo do quanto atrapalha o desenvolvimento infantil. Eu vi uma matéria da BBC que eu comecei a ler de uma criança que passava 6 horas de tela, a escola estava começando a identificá-lo como autista, porque ele tinha sinais de não ter interação visual, de não querer se relacionar, de não demonstrar afeto, típicas do autismo. Foi retirada a tela e os sinais desapareceram. Olha aí. Então, a tela distancia desse contato humano, desse desenvolvimento de habilidade. Sim. Isso por si só é um perigo e está relacionado à nossa geração hiperconectada, em que está todo mundo trabalhando, a gente tem violência, as crianças não ficam tanto sozinhas na rua. Então, a tela se tornou um recurso de distração e, entre aspas, de manutenção de segurança, que a gente tem chamado da geração do quarto. Só que também ela traz o perigo do desenvolvimento, das consequências do desenvolvimento, de apatia, de falta de habilidade social, etc., baixa concentração. Mas ela também apresenta perigos na rede. A gente sabe que tem redes de pedófilos, de um monte de golpes, de coisas assim, que a criança não está apta, né? Cyberbullying, já trabalhei em escola e teve muita consequência para a criança, que ainda é um campo vasto, mas com pouco controle de segurança. E aí os pais ficam também nesse processo. Limito, não vou deixar ter celular, mas aí a turma inteira tem, e aí ela se sente inadequada, porque ela não tá no grupo do WhatsApp para combinar as festinhas. Sim. Então eu deixo, mas eu monitoro, eu tenho controle do YouTube, que não pode entrar em canais, porque acho que você já deve ter visto. Tem canais que colocam desenhos para a criança se sentir atraída, e aí os pais olham, a criança está assistindo o desenho, está tudo bem. Na sequência desse desenho entra coisa errada e pesada. Poxa vida. Então, esse é um campo que é necessário ter certo controle, porque a gente mesmo como adulto não sabe ainda onde que a gente está pisando. Não sei se você viu essa semana que uma mulher caiu num golpe achando que estava namorando o Brad Pitt e entregou um monte de dinheiro lá. Então tem muita gente, né, ainda mais em época de inteligência artificial. É um campo minado a internet ainda. E essa questão, né, a gente fala da internet, a gente fala de uma falsa sensação de segurança, né, que nós temos com a internet, mediante os filhos, porque se o filho está na internet, está dentro de casa, está seguro, né? E aí quando o filho vai para a rua, tem aquela questão, eu tenho aqui o aplicativo, onde eu consigo monitorar, né, o meu filho. Eu sei que ele está indo, eu vejo o caminho que ele está percorrendo. Isso também é uma questão aí da proteção. Mas aí, quando eu não tenho mais esse aplicativo ou o celular está desligado, né, a reação, a ansiedade que isso traz para o pai. Qual que é a importância e se existe mesmo essa necessidade de se utilizar essa forma de monitoramento da criança e se isso faz parte da superproteção ou se é natural hoje em dia? Seu ponto de vista sobre essa questão aí desses aplicativos que monitoram o caminho percorrido? Penso que dependeria da situação e acho que não pode ser o tempo inteiro.
Sim. Você gostaria de ser monitorado o tempo inteiro? Não. Imagina o pessoal que fica lá no Big Brother por um tempo, enlouquece. Imagina você num Big Brother a sua vida inteira, sim, né? Sim. Talvez, por exemplo, como a gente falou, nesse processo gradativo de dar autonomia, numa primeira viagem sozinho, Sim. Pode ser um caminho intermediário para desenvolver a confiança. E depois isso precisa ir se soltando. Até porque, muitas vezes, a falta de confiança dos pais nos filhos para eles desenvolverem autonomia pode levar a comportamentos contrários dos filhos. De rebeldia, de mentira. Por exemplo, eu já conheci uma jovem que a mãe tinha esse controle, ela não podia não atender o telefone exatamente na hora que a mãe ligasse. E na hora que a mãe solicitasse, ela tinha que tirar uma foto de onde ela estava para provar que ela estava dizendo a verdade. O que ela fazia? Ela tirava várias fotos de ponto de ônibus com roupa diferente, com coisa, e deixava no armazenamento do celular dela para poder dar uma resposta para a mãe e não ser incomodada. Poxa vida. Esse exemplo que você acaba de citar, isso é uma superproteção ou é algum transtorno? É algo assim que a gente pode citar que é diferente? Porque proteger é uma coisa, é uma simples ligação, filha, você tá bem, eu no meu ponto de vista, né? Você tá bem? Tô bem. Você está onde? Tô na casa da minha amiguinha, beleza, protejo, confio e tudo bem. Agora, tira uma foto e mostra pra mim, a mãe quer ver se você realmente está aí. O que é essa ação? O que se configura? Poder, controle. Sou eu que estou no controle. Você é hierarquicamente inferior a mim, me deve serviência. Menina, que coisa, hein? Pessoal aí de casa, olha só, né? Como serve de exemplo pra gente. Quantas vezes, ou se você já fez, ou se não fez, ou está pensando em fazer isso com os filhos, né? Se você acha que é natural, será que é natural mesmo? Filho, onde você tá? Tô aqui na casa do meu amigo, então faz uma foto, mostra pra mim que você realmente está aí. A mãe tá preocupada com você. Será que isso é uma preocupação mesmo? Né? Será que a foto que a criança te enviar, ela realmente vai sanar a sua preocupação? E porque pode acontecer, como o exemplo que a doutora acabou de citar, né? A criança entediada, já incomodada de tanta perseguição, acaba fazendo aí uma situação que deixa... A gente pensa assim, o que vai acontecer com essa criança? Porque se a partir do momento que ela fez isso com a mãe, ela tirou várias fotos. Quando a mãe pede a foto de onde ela está, ela manda uma foto que ela já tinha tirado, então ela já está omitindo, ela já está ali no limite. O que acontece com uma criança que está nesse limite já? Quais as ações que ela pode continuar fazendo e o tanto que isso vai complicar e delimitar a vida dessa criança que está em formação. Ela já era um pouco mais velha quando eu soube disso, não sei desde quanto tempo isso acontecia, né? Era uma jovem, mas ela está perdendo o respeito pela mãe, desconsiderando exatamente que o que a mãe tem é um cuidado, ela está considerando que é um autoritarismo. Então, enquanto ela não tem a independência total da mãe, ela está procurando recursos para diminuir esse controle e esse impacto. Agora, na vida adulta, se ela vai continuar precisando desses recursos com qualquer tipo de pessoa, ou se ela vai conseguir diferenciar que ela pode ter uma relação mais honesta, mais igualitária, sem precisar desse tipo de subterfúgio, a gente tem que torcer para que ela consiga ter essa leitura, consiga elaborar as coisas que viveu e... É porque é muito delicado, né? Se ela vive isso, a gente não sabe se viveu, mas se ela começa com esse tipo de situação de criança, quando jovem, ela, infelizmente, a tendência é de carregar isso para a vida adulta. É possível. Alguns conseguem fazer esse isolamento de que ali diferenciar. Alguns traços ficam. Por exemplo, se eu pensar aqui, eu estava puxando na memória um outro exemplo de alguém que teve esse perfil de mãe autoritária, controladora, que aí é diferente de superproteção, tá? Sim. Vai num nível a mais, que é um exercício de poder mesmo.
acabou desenvolvendo, ao contrário, muita dificuldade de se defender de outras situações de agressão. E às vezes não tem a capacidade de autoproteção. Entendi. Quando alguém vem, quando alguém ultrapassa o limite, quando alguém desrespeita, paralisa, quer se esconder. E aí, às vezes, em alguém que seja mais frágil, explode. Porque essa é a hierarquia que a gente fala da agressão. Tem até um desenho na internet que está assim, tá, o chefe do trabalho vai lá, humilha o funcionário. O funcionário abaixa a cabeça porque ele hierarquicamente tem que respeitar o chefe. Aí ele chega em casa, humilha a esposa abaixa a cabeça, vai lá e humilha o filho abaixa a cabeça, vai lá e chuta o cachorro. Uau, olha isso. É a hierarquia quando há uma violência. Aí tem uma reconstrução dessa escadinha, que aí na hora que chega no mais pequeno, no menorzinho aqui, ele vai fazer arte, plantar, fazer outras coisas para elaborar aquela violência e não transferir. Tem um documentário do Gabor Maté, só para complementar, já que a gente falou de violência, que eles fazem uma pesquisa num presídio. E aí eles fazem um círculo gigante e vão falando, quem aqui sofreu violência física na infância? Dá um passo à frente, aí eles dão um passo. Quem aqui teve marcas, cicatrizes dessa violência, considerando que a violência foi muito pesada, dá um passo à frente. Quem aqui viveu num ambiente em que os pais se agrediam fisicamente ou verbalmente, dá um passo à frente. E o círculo vai se fechando. Ou seja, normalmente, quando existe violência, tem um histórico de violência anterior. Eu trabalhei também em escola com uma oficina de arte-terapia para manejo de raiva. Era batata, você pega a criança agressiva, você vai conhecer a história dela, ela está reproduzindo o que ela vive. Exato. É óbvio isso. E isso não significa, porque aí tem gente que escuta isso e fala assim, ah, vai ficar passando a mão então em cabeça de bandido, vai falar que ele é tadinho, que ele sofreu. Não, a gente precisa romper o ciclo de violência. Mas é entender que não é só a gente pegando a ponta e trabalhando só na punição. A gente precisa trabalhar a sociedade como um todo para diminuir de onde surgem essas violências e onde elas culminam. Muito bem. Nossa, que bate-papo legal, um bate-papo bem interessante. Nosso ponto de vista hoje com a psicóloga Amana Assunção. A gente está quase chegando ao final do nosso ponto de vista. Hoje um assunto bem pertinente, um assunto do nosso dia a dia, né? Que é a superproteção dos pais. Quantas vezes você se pega super protegendo o seu filho? E aí, qual o momento correto, né? Até quando você vai ser aí o pai super protetor? Qual que é a importância da autonomia para essa criança, né? Ser aí um adulto que vai se dar muito bem nesse mundão de meu Deus, porque é o que a doutora estava falando, né? Se você se super protege demais, vai chegar um momento que essa criança que virou um jovem, que virou um adulto, ela vai para o mundo e ela vai precisar se defender de alguma situação. E você, mãe, você, pai, vocês não estarão lá mais para super proteger, né? Essa criança interior que vai, ela vai aguçar e a pessoa, ela vai, infelizmente, se ela não tiver aí o discernimento e entender que ela está por ela nesse momento, ela vai ficar acuada e pode ser que o caminho que ela precisava era romper aquela barreira da superproteção para poder seguir, ser uma pessoa de sucesso, né? Sim. E pode ser que as coisas na vida se retraiam até por conta dessa superproteção que você está oferecendo para o seu filho, que você às vezes acha que não é muita proteção até, né? Porque a gente sempre acha que a gente precisa mais e mais e mais para o filho, mas que é importante você dar uma olhadinha se não está na hora, se não está no momento de você começar a oferecer um pouquinho mais de autonomia para essa criança que daqui a pouquinho já é um jovem, que já será um adulto e que vai precisar sim enfrentar a vida sem a superproteção dos pais, né, doutora? Isso, instrumentalizá-los para se desenvolver e fluir na vida. Tá certo. Eu gostaria que você deixasse, então, as suas considerações finais. A gente já está quase encerrando o programa. Então, deixa pra gente a importância de se ter autonomia, né? A importância de se dar autonomia para os filhos e as suas considerações finais, por gentileza. Certo. Bom, obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui.
Eu considero que a educação é algo que precisa ser muito pensado, porque faz parte da formação dos seres humanos, faz parte de como a nossa sociedade pode ou não se transformar, de como o nosso mundo vai continuar. A educação formal, de escola, cuida de uma parte, mas a parte do ser humano, do sentimento, da emoção, dos valores, da autonomia, da capacidade de empatia, e isso é construído dentro do lar. Se você é uma pessoa, um pai, uma mãe, que já foi ferido, que tem dúvida, procure se cuidar. Esse cuidado é para você mesmo e esse cuidado é para como você vai cuidar do seu filho. E a autonomia, como a gente falou ao longo de todo o programa aqui, é fundamental para que essa criança, adolescente, desenvolva recursos para lidar com a vida. Você não vai conseguir estar presente o tempo todo. A dor, o sofrimento, às vezes, é o que faz crescer. Não que você vá provocar esse sofrimento, mas se você protege, ele não desenvolve a habilidade de lidar com essa frustração. E pode culminar aí, como a gente falou, numa apatia, insegurança, numa dificuldade de relacionamento e até em ansiedade e em depressão. Então, olhar não só para o momento, mas olhar para o que isso culmina durante toda a vida do ser humano. Ai, que delícia, olha só, que legal. Gente, adoro, né? Não quer ficar aqui com a gente, não? Para ensinar um pouquinho mais, né? Psicólogo é tudo de bom. Tem uma respiração mais calma, mais tranquila, né? Explica com tranquilidade, da forma que a gente consegue entender. E é por isso que nós convidamos ela para falar desse assunto tão importante do nosso dia a dia, que são aí os pais super protetores. Doutora Amana Assunção, muito obrigada pela sua participação, por disponibilizar do seu tempo, de estar aqui nos estúdios trazendo essas informações tão importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigada, Rúbia, eu agradeço, eu gosto muito de falar sobre saúde mental, porque eu acho que a gente precisa informar a sociedade sobre isso, que ainda tem muito equívoco de informação. Eu posso passar o meu arroba. Fica à vontade. Então, o meu arroba no Instagram é Amana Assunção Psicóloga. Eu também apresento um videocast sobre saúde mental que se chama Manacast, que está no YouTube e na Spotify. Olha aí, que chique, já estamos seguindo. Obrigada, e faço atendimentos clínicos também, Muito sou psicóloga. Bom. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Rúbia. E agradecemos você também que está aí do outro lado. Continue ligadinhos com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Espero que o assunto de hoje possa trazer para você aí informações importantes na educação do seu filho. Um grande abraço e a gente se vê aqui na TV Câmara Campinas. Até mais.